Olá, eu sou o Bispo Leno e esses são os códigos de riqueza escondidos na Bíblia. Nós vamos revelar aqui o 9º código dos 23 códigos dessa mentoria, aonde a gente pega esse livro sagrado, a gente pega o livro dos livros, a gente pega esse livro que vale a soma de todos os livros que já foram imprimidos na história da humanidade, e nós revelamos os códigos de prosperidade, os códigos de riqueza, para você abrir o teu entendimento, abrir a tua visão, porque a primeira coisa, a pessoa tem que ter a visão. Porque você só consegue segurar algo em suas mãos depois que você viu. Se você não tiver a visão da prosperidade, você nunca vai ser uma pessoa próspera, você nunca vai segurar a prosperidade com as duas mãos. Lembrando que prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é você ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida realizada, uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida. Começando no espiritual, passando pela saúde, pelo sentimental, pelo familiar e, claro, chegando também no seu bolso, chegando também no dinheiro. E esse 9º código ele é muito importante, porque esse 9º código ele traz qual a visão que o judaísmo tem do dinheiro, como que o judeu vê o dinheiro, e por causa da religião, dos muitos anos que a religião ficou massificando, pregando contra a riqueza, pregando contra a prosperidade, pregando contra a pessoa ter dinheiro, como que a maioria dos cristãos hoje enxergam, veem o dinheiro. Como que o judeu vê o dinheiro e como que o cristão, por causa da religião, porque você não pode ser rico, se você for rico, você vai para o inferno, é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que você entrar no reino de Deus, vai se isolando esses versículos da Bíblia, e a religião foi criando um pilar. A religião foi criando um pilar de que para você entrar no reino dos céus, você tem que ser pobre. Rico é sinônimo de orgulhoso, rico é sinônimo de avareza, rico é sinônimo de infelicidade, e rico também está linkado ao inferno. Então, você deve ter dinheiro, o máximo que você deve ter de dinheiro é para sobreviver. Você não pode ter dinheiro em abundância, você não pode ter dinheiro sobrando. Isso é uma coisa ruim, isso é um grande pecado. Então isso está sendo pregado há milhares de anos, há centenas de anos, deixa eu corrigir, há centenas de anos, e os próprios pais vão inculcando isso na cabeça dos seus filhos, de maneira que aos 7 anos, 9 anos, 10 anos, a sua mente já está programada para viver uma vida escassa, para viver uma vida pequena. Você nunca vai desejar a riqueza, você nunca vai desejar a prosperidade, você nunca vai desejar ter uma vida plena. Geralmente os países mais religiosos, onde a religião impera com mais força, as pessoas são mais pobres, por causa que as pessoas têm um pensamento de pobreza. As pessoas têm um pensamento de escassez. E tudo começa, como eu falei, com o pensamento, tudo começa com a visão. Então, esse 9º código mostra como o judaísmo vê o dinheiro, como o cristianismo, por causa da religião, vê o dinheiro. A gente sabe que o cristianismo nasceu do judaísmo porque Jesus era judeu. Mas nós vamos ver que cada um tem uma visão diferente para dinheiro. E quando você olha para a comunidade judaica, você vê, por exemplo, a gente não tem no mundo 15 milhões de judeus, é uma população muito pequena, muito pequena. Mas é uma população que tem o maior PIB por cabeça do mundo.
não é? Todo mundo sabe, praticamente as pessoas comentam que todo judeu é rico. Todo judeu, nem todo judeu é rico, mas a maioria tem uma vida próspera, por causa da maneira como eles veem o dinheiro, como eles enxergam o dinheiro. A palavra hebraica para dinheiro é kesef. Kesef significa dinheiro, mas vem do verbo que significa almejar algo, desejar algo. Então, os judeus consideram kesef, o dinheiro, uma bênção de Deus. A gente vê as maiores promessas de prosperidade, de riqueza, no Velho Testamento, que foi escrito no hebraico. Então, kesef, o dinheiro, a mesma palavra que é para o dinheiro, é para o desejo também. Então, kesef serve para o dinheiro e kesef serve para o desejo. Como é que o judeu vê o dinheiro? O judeu vê o dinheiro como uma das muitas bênçãos de Deus, uma grande bênção de Deus. Porque através do dinheiro, se você tem dinheiro, se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa próspera, você vai ter como realizar os teus desejos, você vai ter como realizar o teu sonho. Você vai ser uma pessoa livre, como nós falamos em um dos primeiros códigos, que a pobreza ela diminui o teu poder de livre-arbítrio, teu poder de escolha. Mas a prosperidade, ela amplia o teu livre-arbítrio, porque com prosperidade, com dinheiro, você pode tomar as decisões que você quiser, você pode fazer as escolhas que você quiser, você pode viajar quando você quiser, você pode morar onde você quiser, você pode comprar sem se preocupar com preço, você pode sentar num restaurante, por mais caro que seja, sem se preocupar com o lado direito do cardápio. Então, para os judeus, a riqueza traz conforto, a riqueza traz liberdade, o dinheiro traz o livre-arbítrio, o dinheiro é uma bênção de Deus. O judeu pensa o seguinte, e isso é passado de pais para filhos, e filhos vão passando para os seus filhos, de geração em geração. Você com dinheiro, você com prosperidade, tem o poder de escolha. E isso é um dom de Deus. A gente vê sobre isso vários versículos, eu vou colocar aqui um, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, Eclesiastes 3, 13. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, olha só, beber, e não só comer e beber, e desfrutar do bem de todo o seu trabalho. Olha só, Eclesiastes 3:3. E também que é dom de Deus, que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o seu trabalho. Por isso que o judeu ama a prosperidade, ele ama ganhar dinheiro, porque o dinheiro para ele traz liberdade. O dinheiro faz com que você não dependa de ninguém. E foi uma das maneiras também, o judeu, que foi o povo mais perseguido na história da humanidade, nenhum povo foi mais perseguido do que os judeus, eles aprenderam que uma das formas de se manterem na sociedade, mesmo sendo rejeitados, mesmo sendo odiados, era eles se tornando prósperos, eram eles se tornando poderosos, eram eles dominando o mercado de trabalho. Por exemplo, os grandes bancos mundiais foram fundados por judeus. Em qualquer país que você for, inclusive aqui no Brasil, nós temos muitas famílias judias que são ricas, que são prósperas, que são poderosas. E se você for ver a história dessas pessoas, elas chegaram... Se você for ver a história aí das famílias judias que tem aí no seu estado, que tem aí no seu país, que tem aí na sua cidade, você vai ver que são pessoas que elas muitas das vezes chegaram fugindo da guerra, chegaram somente com a roupa do corpo e mais nada, a não ser a promessa dentro deles
de que aonde eles colocassem os pés, eles seriam prósperos, seriam bem-sucedidos, que é da vontade de Deus, porque isso faz uma diferença muito grande. O problema das pessoas é a dúvida que as pessoas têm a respeito da prosperidade. Se você tem dúvida a respeito da prosperidade, se você tem medo da prosperidade, se você tem medo de ganhar muito dinheiro, você vai fazer as coisas sempre com receio. Você sempre vai duvidar do seu potencial, você sempre vai achar que não é o melhor momento, que não é a hora certa, ou que você não é digno, você não é digna, você não tem direito. O judeu não tem esse dilema. O judeu ele não tem essa preocupação. Ele tem uma certeza, olha, Deus quer que eu seja próspero. É da vontade de Deus que eu seja próspero. É uma coisa, é uma bênção eu ser próspero. Deus não quer que eu seja pobre. Por mais que aquele judeu esteja passando por um momento de pobreza, de crise, ele logo consegue se libertar por causa desse sentimento de fé, desse pensamento, dessa visão que está enraizado na sua mente e no seu coração. Os judeus têm a visão que se você for próspero, você não precisa de ninguém, só de Deus. Mas as pessoas vão depender de você. As pessoas vão depender de você. Hoje o mundo depende dos judeus, por causa dos bancos, por causa de grandes empresas, fábrica de medicamentos, de arma, fábrica onde se lapida diamantes, os melhores lapidadores de diamante estão lá em Israel, e em todos os braços, em todas as áreas, os judeus conseguem se destacar com excelência. Eles conseguem se destacar e crescer com excelência. Porque quando você é próspero, e ser próspero, como eu falei, não é só você ter dinheiro, ser próspero é você ser abençoado, bem-sucedido, completo em todas as áreas da sua vida. Quando você é uma pessoa próspera, a sociedade vai depender de você. Porque quem dá faz parte da solução dos problemas. E quem recebe faz parte do problema. Então, quando você é uma pessoa próspera, quando você é uma pessoa rica, a sua família ganha com isso, a sociedade ganha com isso, o governo ganha com isso, a sua comunidade se beneficia com isso. Então, você dá. Quando você dá, você se torna um solucionador de problemas. Então, o judeu tem essa visão, que uma vez ele próspero, ele não vai depender de ninguém, mas as pessoas vão depender dele, como está lá escrito em Deuteronômio 28, versículo 12 ao 13. Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 12 ao 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, está vendo? É da vontade de Deus. Emprestarás a muita gente. Olha só. Quer dizer, por causa da tua prosperidade, você vai ter dinheiro para emprestar. Eles levam isso tão a sério, eles creem tanto nessas promessas, que os grandes bancos mundiais pertencem a judeus. Porém, tu não tomarás emprestado. As pessoas vão depender de você, mas você não vai depender de ninguém. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Quer dizer, quando você tem essa fé dentro de você, que é da vontade de Deus que você seja cabeça e não cauda, que esse é o seu destino, que isso é o que está traçado para você, e a promessa é mais forte ainda, olha, só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Por isso que os judeus levam tão a sério os mandamentos, as leis, porque eles sabem que uma vez ele obedecendo às leis, eles vão ser recompensados com prosperidade. Então, quando você tem essa fé nessas promessas, de que é da vontade de Deus que você seja cabeça, não cauda, que você empreste, não tome emprestado, que você só estará em cima e não embaixo, então você passa a ter uma convicção muito grande, uma certeza muito grande, que por mais que te tomem tudo, como já aconteceu na história dos judeus, tiveram seus bens confiscados, a gente vê muito isso, Hitler fez isso, confiscou os bens dos judeus,
matou um grande número de judeus, mas não conseguiu roubar a promessa, porque a promessa está dentro de você. Pode tocar no teu ouro, mas não pode tocar no teu dom. Pode tocar nos teus bens, mas não pode tocar naquilo que Deus colocou dentro de você. Você é um predestinado a prosperar, você é um predestinado a vencer, você é um predestinado a crescer, você é um predestinado a florescer. Então, por isso que sempre eles conseguiram sair dessas grandes tragédias humanas que aconteceram na história, e cada vez, quando eles voltam a se reerguer, eles estão cada vez mais fortes, cada vez mais prósperos. Enquanto que o cristão, por causa da religião, eu já vou colocar para você como que o cristianismo, por causa da religião, enxerga essa palavra kesef. Kesef é dinheiro e desejo. Com prosperidade eu vou cumprir, eu vou realizar os meus desejos. Em cada império, onde os judeus foram, em cada império, em cada país, mesmo muitas vezes chegando com uma mão na frente e outra atrás, com esses códigos de riqueza, que eles sabem muito bem que funcionam, em suas mentes, em seus corações, passando de geração em geração, eles iam se tornando mais sábios, eles iam se tornando mais ricos, eles iam se tornando os melhores artistas, os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores cientistas, os melhores músicos. Eles alcançaram o patamar de excelência e conseguiram dominar praticamente todas as áreas. Mesmo quando o imperador, um rei, alguém queria dizimar todos os judeus, ele tinha que fazer uma escolha. Você pode até acabar com todos, mas você vai quebrar a nação, pois eles são os mais ricos, são os mais talentosos, são os que trabalham com mais excelência. Agora, por causa da religião, a religião pegou essa palavra kesef, que é dinheiro e almejar algo, e colocou para o lado da avareza. É um pecado você desejar as coisas. É um pecado você almejar as coisas. Você é uma pessoa avarenta. O que fez com que fez com que fosse criado, deixa eu me corrigir aqui, fez com que fosse criado um bloqueio na mente da maioria dos cristãos. Você sabia disso? Para que o cristão tivesse uma repulsa com o dinheiro, repudiasse o dinheiro, repudiasse uma vida próspera, repudiasse uma vida abundante, porque, como nós falamos no começo do vídeo, se você for rico, você vai para o inferno. Você só pode ter o suficiente para você sobreviver. Você pagar o seu aluguel, você ter a sua casinha, você ter o seu carro. Você não pode ter mais isso, você não pode ter grandes ambições, você não pode ter grandes sonhos, porque você está só de passagem pela terra. Então isso, o fato da pessoa pensar assim, olha, se eu tiver dinheiro, se eu for uma pessoa de sucesso, eu vou corromper a minha fé e eu vou para o inferno, faz com que ela seja conduzida a uma vida de pobreza, faz com que ela seja conduzida a uma vida de miséria. Ou na profissão dela, ela não consiga se destacar, ela não consiga alcançar o nível da excelência, ela não consiga ser diferenciada, porque ela nunca dá 100% de si. Porque ela mesma tem esse bloqueio que ela não pode ser o melhor, ela não pode ser a melhor. Agora, claro, o que a Bíblia nos deixa claro é que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você tem riqueza, quando você tem prosperidade, quando você é uma pessoa próspera, você tem que conduzir a prosperidade, você tem que conduzir o dinheiro. Dinheiro tem que ser teu servo, não pode ser teu senhor. Prosperidade tem que ser teu servo, não pode ser teu senhor. Pecado que leva as pessoas a perder a sua alma, que Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você perde a sua alma quando você deixa de guiar o que você tem e as coisas que você tem passam a te guiar.
Tem homens que quando começam a ganhar muito dinheiro, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a esposa. Porque o dinheiro começa a guiar eles e dizer assim, olha, com esse dinheiro, você pode ter uma mulher melhor, você pode ter uma mulher mais nova, você pode ter quantas você quiser. E aí a pessoa vai caindo no pecado, ela vai se perdendo. Porque ela tá sendo guiada, por exemplo. É muito bom você ter dinheiro para você almoçar e jantar num restaurante caro, num restaurante com uma cozinha maravilhosa, todo santo dia. Almoçar e jantar. É muito bom. Mas você não deve fazer isso, porque você deve ter refeições na sua casa. O que adianta você ter uma mansão? O que adianta você ter uma mesa luxuosa? O que adianta você ter colheres de prata ou de ouro? Pratos que são verdadeiras obras de arte. Se você é uma pessoa, se você é um homem, se você é uma mulher que nunca senta, você nunca tem tempo para almoçar ou jantar com a sua família. Você está sempre fora, porque agora você tem dinheiro, você pode comer em qualquer lugar. Aí você come em qualquer lugar, menos na tua casa. Os seus filhos não veem os pais juntos. Então, quando a pessoa ela tem a direção de Deus, ela sabe dirigir as coisas. Eu vou repetir. Quando a pessoa tem a direção de Deus, ela vai dirigir as coisas. Ela sempre vai priorizar a espiritualidade dela, ela sempre vai priorizar a família dela. Ela jamais vai deixar a riqueza, ou o dinheiro, ou o sucesso corromper os seus valores, corromper a sua espiritualidade. Mas o dinheiro não é bom, o dinheiro não é ruim. O dinheiro vai fazer aquilo que você mandar ele fazer. O que você também não pode é deixar esse espírito do dinheiro comandar você. Mas a religião colocou isso como regra. Você ter desejo, você almejar algo, você ser uma pessoa ambiciosa. Você vê que essa palavra ambiciosa é uma palavra muito condenada, é um pecado você falar que a pessoa que é cristã ela tem que ter ambição. Porque foi justamente isso que fizeram. Pegaram essas palavras e falaram, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, você não pode ter, você não pode pensar, você não pode almejar, você não pode sonhar, você não pode querer. Nisso a religião, ou as religiões, foram ficando cada vez mais poderosas, cada vez mais ricas, e pastoreando um povo cada vez mais pobre, que pensa cada vez menos, porque não deseja prosperidade. Então, os judeus, eles veem o dinheiro, eles veem a prosperidade com outros olhos. Muitos cristãos, não são a maioria, não são todos, não são todos, veem a prosperidade de uma outra forma, de uma outra maneira. E a maneira que você vê as coisas fazem toda a diferença. Se você vê que algo é bom, que você merece, que você está predestinado àquilo, que você está destinado àquilo, que você nasceu com esse objetivo, então você vai buscar aquilo ali, você vai lutar por aquilo ali, você vai se sacrificar por aquilo ali, você não vai desistir no meio das adversidades, você, quando perder, quando você cair, você vai se levantar, porque aquele pensamento, aquela visão, aquelas promessas, aquela palavra, aquele espírito vai guiando você. Agora, quando você vê algo, a prosperidade, o dinheiro, o sucesso como uma coisa negativa, você nunca vai buscá-lo, e quando você for buscar, você nunca vai se dedicar ao máximo, você nunca vai se dar, vai dar 100% de si, e sempre nas primeiras dificuldades você não vai ter força para romper as dificuldades. Você não vai ser uma pessoa perseverante, você não vai ser uma pessoa resiliente. Então, aprenda isso hoje, nesse 9º código. Veja a prosperidade, veja o dinheiro, veja a vida abundante como uma coisa boa. Que Deus quer que você tenha, Deus quer que você desfrute, que você veio destinado a ter essa vida abençoada. Deus não quer você doente, Deus não quer você separado, Deus não quer você na miséria, Deus não quer você quebrado, Deus não quer você endividado, Deus quer você, claro, acima de tudo, salvo, sem perder a sua alma, que é a coisa importante, mas também desfrutando de uma vida abundante. Esse é o 9º código
Os códigos de riqueza escondidos na Bíblia. Eu queria que você que adquiriu a nossa mentoria, esse 9º código, você assistisse pelo menos mais 4 vezes para ficar realmente gravado na sua mente, gravado no seu coração, e você falasse para os seus amigos, para os seus familiares, olha, vale a pena adquirir, vale a pena participar desse grupo. Esse é o nosso grupo. Esse é o nosso grupo Geradores de Riqueza. Vale a pena participar dos grupos Geradores de Riqueza com o Bispo Leno, vale a pena lá pagar a mentoria, é um valor muito pequeno, perto de tudo que ele passa. Tá bom? Semana que vem nós vamos revelar o 10º código. Deus abençoe e até a próxima aula.